Olá! Se você deseja receber mais um conteúdo da Palavra de Deus, é muito simples e é totalmente gratuito. É só clicar nessa palavra inscrever-se que está ao lado do meu nome e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim, todos os dias, você receberá uma porção da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gostaria de estar trazendo um estudo da Palavra de Deus sobre como morreram os 12 discípulos de Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos relatos da morte de Jesus dentro da Bíblia Sagrada, outros em livros históricos, outros através do historiador Flávio Joséfo, que foi um grande historiador do primeiro século. Então eles têm uns relatos assim mais precisos, e outros que as pessoas muitas vezes têm dúvidas de o que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos, porque não tem documento suficiente para comprovar. Apenas muitas vezes tradição oral. Então o objetivo de hoje é trazer um resumo de tudo o que aconteceu com aqueles apóstolos de Cristo. A palavra fala lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, que quando Jesus ele esteve nessa terra, ele subiu ao monte e ele chamou para si, junto dele, os seus discípulos. E ele escolheu 12 discípulos para que andasse com ele, para que aprendesse dele, para que sugasse todo o conhecimento, e os enviou para evangelizar. E esses discípulos, ele colocou o nome de apóstolos, os enviados. Então nós vamos aqui mostrar resumidamente como morreram os 12 apóstolos de Cristo. Vamos começar com a vida de Simão Pedro. Simão Pedro foi um dos discípulos mais chegados de Jesus. Como Pedro, Tiago e João eram aquelas pessoas que estavam sempre perto do Senhor. A palavra fala que Jesus uma certa vez olhou para Pedro quando ele confessou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e Jesus olhou para ele e falou: também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre a minha vida, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Pedro era um dos discípulos que sempre estava mais próximos de Jesus, e a história conta que Pedro ele morreu no ano 68 depois de Cristo, e ele morreu crucificado em Roma. Ele chegou a dizer que ele não era digno de ser crucificado como mestre, então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Segundo, André, também um dos apóstolos de Cristo. A história conta que André ele foi morto na Grécia, na província da Acácia, crucificado em formato de X. Até mesmo hoje, nos cruzamentos de vias férreas, você vai ver lá a cruz de Santo André, porque é uma cruz em formato de X. Então pegaram o André, ele foi um grande evangelista também, apóstolo, um homem de Deus, e o crucificaram na província da Acácia, na Grécia, numa cruz em formato de X. Terceiro, João, ele foi um dos apóstolos que foi mais chegados de Jesus. Pedro, Tiago e João eram os mais próximos. E João ele chegou a escrever o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse. E a história conta que quando novo ele foi jogado num tacho de óleo quente, mas Deus deu um livramento tremendo para João. Ele escapou de ser morto nesse tacho de óleo quente, e ele foi levado preso na sua velhice por Domiciano, que era um imperador romano, e colocou ele numa ilha chamada Patmos. E nessa ilha chamada Patmos ele teve a revelação do livro de Apocalipse. Anos mais tarde, o imperador que o sucedeu, Domiciano, diz que libertou João, e ele voltou para Éfeso e morreu de causas naturais. Felipe,
Felipe, ele pregou o evangelho na Ásia, na Frígia, em Herápolis, e a história conta que ele morreu também de causas naturais, e outros relatos chegam a dizer que ele foi crucificado. Então não se sabe ao certo o que aconteceu, se ele morreu de causas naturais ou se ele foi crucificado, porque a história no meio do caminho ela fica muito confusa. Uns falam que ele foi crucificado e outros chegam a dizer que ele morreu de causas naturais. Bartolomeu, ele pregou o evangelho na Ásia Menor e ele foi também crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Então Bartolomeu foi crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Mateus, que era considerado o cobrador de impostos, ele era odiado pelos judeus porque ele trabalhava para o Império Romano cobrando impostos, mas quando Jesus chama Mateus, transforma a vida dele por completo e ele começa a pregar, depois da ressurreição de Cristo, o evangelho na Pérsia, na Judéia, na Etiópia, e a história conta que ele foi morto pela espada. E o túmulo dele está numa cidade chamada Salermo, na Itália, até os dias de hoje. Tomé, ele foi considerado na história como o apóstolo incrédulo, né? Se eu não tocar em Jesus, eu não vou acreditar que ele realmente ressuscitou. Mas quando Cristo restaurou a vida de Tomé, ele foi um dos grandes apóstolos de Cristo. Ele evangelizou também na Índia, né? Ele principalmente ali em Madra, na Índia, ele pregou o evangelho naquela região e ele foi morto a flechadas no ano 53 depois de Cristo. Foi morto a flechadas. Simão, esse Simão aqui não é o Simão Pedro, é o outro Simão, né? Um dos apóstolos de Cristo chamado Simão, ele foi cerrado ao meio durante o império do governador Trajano. Durante o governo do imperador Trajano, o Simão, ele foi cerrado ao meio. Tiago, a palavra chega a dizer, um dos únicos, né, que a palavra chega a dizer como é que ele foi morto, né? Então Tiago, ele foi decapitado durante o reinado de Herodes. Pedro estava preso, a igreja estava fazendo oração por Pedro e diz que Herodes então prendeu Tiago e mandou decapitar Tiago no ano 44 depois de Cristo. Aí nós temos o Tiago, filho de Alfeu. Então ele foi também crucificado no Egito no ano 62 depois de Cristo. Foi apedrejado, segundo também o governador, o relato de Flávio José, ele foi apedrejado e também crucificado durante o império do governador Trajano, durante a historiador, né, segundo o historiador Flávio José. Judas Tadeu, ele evangelizou na Idumeia, Samaria, Mesopotâmia e Líbia. E no ano 70 depois de Cristo, a palavra fala, a história conta que ele foi morto a lanças e machadadas. E Judas Iscariotes, que foi considerado um traidor, também a Bíblia Sagrada fala sobre a sua morte. Ele era o tesoureiro de Cristo e dos eventos lá, a palavra fala que ele vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, e porque ele fez isso, ele se arrependeu amargamente depois, jogou as moedas no templo e foi se enforcar, porque traiu a Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Que Deus te abençoe nesse dia. Eu fiz apenas um resumo da vida dos 12 apóstolos e como eles morreram. Então que Deus te abençoe, que isso sirva para o seu conhecimento e para a sua edificação. Todos nós que servimos a Jesus Cristo, nós estamos nessa terra com um único objetivo, de olhar unicamente para Ele. E não importa qual seja a provação que você esteja vivenciando, se for necessário dar a nossa vida por amor ao Senhor, que isso aconteça em nosso meio. Que Deus te abençoe, receba esta palavra em nome de Jesus.